Olá, meu amado irmão, que a graça e a paz de Jesus seja com você e com toda a sua família. É um prazer poder falar da palavra de Deus. Ela vai nos instruindo, vai nos ensinando todas as coisas acerca da pessoa do nosso bom Deus. Começando hoje, nós vamos falar sobre o texto de Atos 2, 42 a 47. É um texto que retrata como a igreja primitiva caminhava, como ela olhava para as instruções e orientações da pessoa de Deus. Diz assim o texto, hoje apenas os versos 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva surge com o derramamento do Espírito Santo. Após a ascensão de Jesus, de acordo com Atos capítulo 1, os discípulos voltaram para Jerusalém e se reuniram no cenáculo em oração, e diz o texto que mulheres também o acompanharam. Dentre elas, Maria, mãe de Jesus, e destaca que os irmãos de Jesus também estavam presentes. Atos capítulo 2 mostra a descida do Espírito Santo, a conversão de quase 3.000 pessoas e como elas viviam. A igreja de Jerusalém conjugava a doutrina e vida, credo e conduta, palavra e poder, qualidade e quantidade. Hoje, infelizmente, nós vemos várias igrejas que revelam estar em total desequilíbrio. As igrejas que zelam pela doutrina não celebram com entusiasmo. Muitas igrejas são ativas na ação social, mas desprezam a oração. Aqueles que mais crescem em número é porque estão mercadejando a verdade, isto é, a palavra de Deus. Ao contrário disso, nós encontramos a igreja primitiva com total compromisso com a pessoa de Deus. E o primeiro aspecto que o texto nos levanta aqui é que a igreja primitiva era uma igreja comprometida com a doutrina dos apóstolos. Isto é, eles receberam de Jesus, transmitiram para a igreja. O termo colocado aqui no texto de Atos, doutrina, no grego é didaquê, que significa ensino, ensinamento. É um termo muito profundo. Por quê? Não significa apenas transmitir, mas significa a questão de guiar, corrigir, fortalecer a fé dos fiéis. Olha o tamanho da responsabilidade dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o ensinamento da pessoa de Jesus e dos ensinos do Senhor Jesus. Entendemos pela palavra de Deus que hoje não existem mais apóstolos. A Bíblia nos deixa bem claro quanto a este assunto. Mas, quando olhamos aqui para o texto, nós podemos perceber o seguinte. Hoje, nós temos a Bíblia por completa. E perseverar na doutrina dos apóstolos significa observar, aprender, pôr em prática a palavra de Deus. Significa permanecer nessa doutrina, isto é, aquilo que está aqui na Bíblia. E tudo aquilo que não estiver registrado nas Escrituras, nós deixamos de lado. Entendemos assim que mesmo que algo pareça ter vindo de Deus, mas se não tiver registro, nós não vamos dar crédito. Damos crédito àquilo que já está registrado e deixado para nós. O ensino bíblico é vital para o crescimento espiritual e a manutenção da igreja cristã. Portanto, valorizar a Bíblia e praticar a Bíblia é algo muito importante na vida da igreja. Quer dizer o seguinte, em outras palavras, da mesma forma como a igreja primitiva perseverava na prática e no aprendizado dos apóstolos, nós hoje somos discípulos, somos crentes e temos que ter o mesmo desejo de conhecer a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus através da leitura e do estudo da palavra de Deus.
Hoje, infelizmente, muitos deixam de viver a prática do Evangelho, preocupados em ter um grande número de adeptos em suas igrejas, visam pregar promessas, vida fácil, regada de recursos financeiros e muita saúde. Outros acabam mercadejando a palavra de Deus, vendendo bênçãos através de objetos consagrados e ungidos. O povo do desejo de receber algo de imediato parte para tal prática, sem saber que estão sendo enganados. Mas, diante disso, qual é o papel da liderança da igreja hoje? Entendemos que o líder tem que se basear nas Escrituras da mesma forma como os apóstolos receberam de Jesus toda a instrução necessária para conduzir e ensinar o povo. Isto é, a liderança tem que ter responsabilidade e viver, colocar em prática aquilo que realmente a Bíblia nos diz. Quando você olha para o texto, os apóstolos foram homens que tinham uma grande responsabilidade, eles instruíam, governavam a igreja de Cristo, não como senhores, mas como servos. Da mesma forma, o líder religioso, ele tem que se pôr como servo do Senhor Jesus. O serviço do líder deve estar em conformidade com o serviço do seu Senhor. Cristo, como exemplo de liderança, ele foi um grande discipulador dos apóstolos, mas manteve-se sempre humilde diante deles. O serviço do líder deve ser o serviço a seu Senhor nos moldes ensinados pelo próprio Jesus. A palavra de Deus nos liberta de tudo aquilo que está errado, de tudo aquilo que é errado. Mas dependerá de cada pessoa querer ser libertada. Algumas pessoas preferem ficar aquém da palavra de Deus, pois dentro da verdade terão que se posicionar. E para alguns é mais cômodo ser enganado. Por isso preferem determinadas igrejas, determinadas religiões. O que está ali está bom demais e não há necessidade de mudar. Para os que vivem assim, jamais conhecerão o verdadeiro cristianismo. E entendo que quem caminha dessa forma está caminhando e sendo enganado e, infelizmente, caminhando para a própria destruição. Você que está nos assistindo, nosso desejo é que você tenha um contato real com a palavra de Deus. Aprenda diretamente da palavra de Deus. Se você quiser conhecer mesmo a Bíblia, procure uma igreja que pregue realmente a palavra de Deus genuinamente. Procure um líder, um pastor que demonstre na sua própria vida que ele já tem um compromisso com Deus. E se você ainda não se posicionou porque você está em dúvida devido a inúmeras igrejas e religiões aí fora, o nosso desejo e a nossa orientação é que você peça a Deus para que Ele ilumine você, já que você quer aprender de Deus, que Ele te ilumine a procurar uma igreja que prega a palavra de Deus genuinamente. Eu tenho a plena certeza que Deus vai responder a sua oração. Eu quero orar por você. Pai eterno, que o Senhor esteja com cada um que está nos assistindo nesse momento. E se houver alguma dúvida sobre qual igreja procurar, que o Senhor venha a instruir, iluminar, mostrar, para que a pessoa frequente um local, uma igreja compromissada com a tua palavra. Pois sabemos que no mundo em que nós vivemos, muitos estão sendo enganados por lideranças por não terem um compromisso sério contigo. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém.